Olá, meu nome é Elaine Marcondes, sou diretora da Fundação Getsemane, lá no Zona Leste, Vila Formosa, e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E o programa está maravilhoso porque nós temos aqui uma profissional de primeira linha, admirável. Ciciane Lima, gratidão. Muito obrigado. Eu sei que seu tempo é muito ocupado, mas teve a gentileza de vir nos brindar com seus conhecimentos. Eu agradeço. Ciciane, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional e como que foi a escolha da carreira. Ok. Bom, eu nasci no município de Mauá, que é na região do Grande ABC, né, em São bem Paulo. desenvolvido isso. Bem desenvolvido. E lá eu morei até mais ou menos uns 24 anos e me formei lá. Minha primeira graduação foi em serviço social. Que legal. E foi essa graduação que me levou para a área da saúde, né? Então, desde quando eu fazia faculdade, eu já iniciei o estágio na área da saúde. E aí da área da saúde eu não consegui sair mais. Deixa eu perguntar uma coisa. Em que momento, se foi no ensino médio, se já foi no fundamental, ou se foi influência de, sei lá, mãe, tia, alguma coisa, grande dificuldade dos alunos de último ano de ensino médio é assim, eu não sei se eu vou para humanas, se eu vou para tecnológicas, biológicas, exatas. Você teve algum estalo ou foi influência ou você falou assim, ó, acho que isso daqui que eu gosto? Foi uma influência. Eu tinha uma familiar na época e ela era assistente social, né, atuava na prefeitura do município na época. Okay. E aí foi quando eu comecei a entender um pouquinho o que era o serviço social através dela. Na prática, né? Na Isso, prática. bacana. E eu estava já prestes a finalizar, né, o ensino médio, e na época eu falei, acho que é isso que eu vou fazer. Gostei, né? Gostei dessa vocação. Sim. Você tem que ter uma vocação, né? Acho que todas as profissões. Isso, mas você tinha E aí certeza que você gostava de gente, era humanas. Exato, Bom, era humanas legal. que eu queria atuar. Legal, bacana. E aí ali eu fiz, né, no município de Mauá, eu fiz a minha graduação, minha primeira graduação, ali eu fiz o meu estágio, até eu entrar na área da saúde, na empresa na qual eu trabalho ainda hoje, né, há 15 anos aí. Perfeito, pode falar o nome da empresa. É o CECONS, o Serviço Social da Construção Civil, né, estou Perfeito. agora esse ano completo 15 anos. Tá. E aí, dentro do CECONS, eu iniciei como assistente social, né? Eu trabalhei por mais de 5 anos ali em ambulatório, hospitalar, como assistente social, até que eu tive a oportunidade de ir para o município de Sorocaba, através do próprio CECONS, para uma unidade, trabalhar lá. E aí, lá em Sorocaba, eu já fui, né, com cargo de gestão e fui agregando outros setores, né? Então, por um determinado período eu fui gestora do serviço social, da unidade, da ouvidoria, e depois veio o setor da qualidade também para minha responsabilidade. E aí foi quando eu comecei a estudar mais sobre a gestão da qualidade e aí eu também me apaixonei, né? Sim. Eu vi ali que através da qualidade a gente tem muitos instrumentos para melhorar o serviço, instrumentos que como assistente social eu não tinha, né? Toda essa atuação que a gente tem através da qualidade. E aí depois disso eu fui me especializando, né? E aí eu caminhei para uma outra graduação que é a gestão da qualidade. Perfeito, bacana. Ciane, uma coisa importante, quando você começou a atuar, aí você viu aquele é o mundo real, né? Exato. Que é diferente do que se ensina a parte teórica dentro da faculdade, né? Aquelas coisas assim. Mas o mundo real é outra coisa, né? É bem diferente. Então, não tem rotina, cada dia é um dia diferente do outro, os pacientes, cada um, e você tem que aprender a lidar com o emocional das pessoas. Muito. Né? E o nosso também. O nosso também, e também a parte racional também, né? Daquilo lá, né? É interessante. E esse foi um tema, inclusive, do meu trabalho de conclusão de curso do serviço social na época, Legal, né? tá. Eram quais são os limites que a gente tem enquanto profissional de serviço social e quais são as possibilidades que a gente tem. Então, os limites, o limite é institucional mesmo, porque a gente consegue atuar até um certo ponto. Sim. A partir dali, tem muitas coisas que não estão mais sob o nosso controle.
né? E quais são as possibilidades? É esse trabalho no dia a dia, né? No dia a dia, são pequenos movimentos que você faz dentro da instituição e até mesmo com o próprio usuário, né, do serviço, que você consegue pequenas mudanças e isso depois vai fazer parte de uma mudança maior. Então, isso foi até uma linha da minha pesquisa do trabalho de conclusão de curso. Bem bacana. Que eu sempre dava aula na área de exatas e também administração, essas coisas. Mas em 2005, fizeram uma matéria lá de serviço social que era assim, tecnologia da comunicação, tecnologia da comunicação. Né? E aí o pessoal falou, gente, você pode dar aula nessa matéria? Nossa, eu adorei, porque era assim, quando você dá aula para engenharia, 95% é homem. Imagina. Quando você vai em serviço social, é o contrário, 95% ou mais é mulher. Exato. Aí foi assim, muito bacana, né? Fizemos vários trabalhos juntos, assim, o olhar é diferente para as coisas, né? Então foi muito gratificante. O assistente social, ele tem uma formação muito voltada para a gestão, por incrível que pareça, mas tem, né? De gestão do serviço, de gestão do todo, assim. Isso, porque senão as coisas não funcionam. Então a parte logística tem que estar tudo bem, assim, tem que ter uma visão bem acentuada das coisas, né? E macro. Exato, uma visão sistêmica, né? Sistêmica, tem que ter o serviço isso. como um todo. E essa visão, ela me ajudou muito na gestão da qualidade. Não é uma grade curricular que te prepara para ser um gestor de qualidade, né? Porque é um outro curso, será uma outra formação. Mas a visão do todo, a visão sistêmica da instituição, né? Eu consegui muito isso na formação do serviço social. Acho que foi uma base muito boa nesse sentido para mim. E aí depois eu caminhei para essa área hoje, né? Eu estou exclusivamente na gestão de qualidade e segurança do paciente, né? No SECONSE. E aí a gente olha já com outro olhar, né? Digamos, mas eu penso que eu não deixei de ser assistente social, porque hoje a gente consegue... Você tem um olhar ainda, né? Exato. Só que o olhar mais ampliado. Mais ampliado e com um pouco mais de possibilidade de melhorar esse serviço para o usuário, que é um direito dele. Sim. Né? E aí você vê que com a qualidade tudo melhora, né? A percepção do usuário, melhora o tipo de trabalho do profissional, perde-se menos tempos, evita retrabalhos. Então parece que a parte de qualidade parece dar uma limpada em coisas que sei lá, os caminhos estavam meio tortuosos, então endireita ele, os procedimentos começam a existir e as pessoas passam a adotar aquele procedimento e não assim, desde que eu entrei eu faço assim, tá bom, só que agora você vai fazer desse jeito aqui. Exatamente. A gente tem muito visto, né? A gente vê na prática, você pega uma instituição que ela não tem um processo de qualidade implantado e a diferença que faz depois que você implanta esse processo, que você parte para uma acreditação, né? Que é o Exatamente. O quanto isso traz de benefícios para a instituição. Nós passamos por uma certificação recente, né, em uma das nossas unidades ali da gestão própria do SECONSE, e nós fizemos um balanço de todas as ações de melhorias que a gente teve lá no ambulatório, e foram mais de 100 ações de melhoria, né, de processo que foi formalizado, de melhoria no sentido de evitar o retrabalho, né, e tudo isso com foco na segurança do paciente. Então, os benefícios, eles são indiscutíveis quando a gente parte para uma certificação, em qualquer área, né? Não só na área da saúde. Verdade. O que é legal é o seguinte, você vê a qualidade percebida. Porque assim, quando você tem uma qualidade que só esse lado vale, é uma coisa, mas quando ela é percebida pelo usuário, pelo paciente, é outra coisa, né? Exatamente. A maioria dos serviços, né, que o SECONSE faz gestão pública, a gente tem esse feedback do usuário, né? Muitos falam assim, nossa, dá a impressão que eu não estou no serviço do SUS. E de fato, tem ambulatórios, né, da gestão pública que a gente visita, a gente entra, enfim.
e você vê, é diferente. É diferente, né? É um outro nível de serviço, né? E são ambulatórios que já estão aí há bastante tempo sob gestão do SECONS. O SECONS ele tem esse foco na qualidade, na melhoria, na segurança do paciente de forma geral. E esses ambulatórios, quando a gente entra até os hospitais, obviamente, você muitas vezes não se sente. Infelizmente, a gente tem uma visão ruim, né? É verdade. De grande parte do serviço público. Sim. E os próprios pacientes trazem isso, né? A gente tem lá as pesquisas de satisfação que são feitas, né? Até por uma exigência da própria secretaria. E grande parte dos feedbacks que a gente recebe é justamente com esse apontamento, a qualidade percebida pelo usuário. E além disso, você acaba fazendo um network também com pessoas de áreas de qualidade, né? Isso é muito bom, né? Essa troca. Então, algumas coisas que é para outro segmento, aí você fala, puxa, isso dá para adaptar aqui também. E aquilo que você faz também pode ser, de certa forma, ensinado lá também para as organizações. Exatamente. A gente é super adepto a essas trocas, né? Conhecer, a entrar em contato com outros hospitais que já estão lá na frente realizando, né, algum projeto, justamente para a gente também não perder tempo, né? O que deu certo aí, o que não deu, para a gente também moldar o caminho que a gente vai tomar. Então, a troca de experiência dentro de qualquer área, mas eu falo bem específico da área da saúde, ela é riquíssima e é necessária. E dentro do próprio SECONS, a gente consegue ter essa troca, né? Entre os nossos próprios hospitais, né? Que nós fazemos a gestão. Então, tem sempre essa conduta de fazer troca dessas experiências. Legal. Na década que eu fui executivo da American Express, e lá nós tínhamos aqueles cursos de qualidade total que vinham do Japão. Então, já na primeira palestra que eu tive, eu fiquei encantado, porque assim, a pessoa fala, olha, pessoal, agora é visão de longo alcance. Então isso é bom, porque você já tem que projetar assim. Como vai ser o mês que vem, o ano que vem e assim por diante. E aquele melhoria contínua. Sim. Né? Então, o fato assim, cada dia você tem que ser uma pessoa melhor. Exato. Né? E isso envolve humanização. Muita humanização. Muita humanização. E na área da saúde, a gente tem que ter a humanização como nosso foco maior. E por isso que você tem que selecionar os funcionários certos. Então, por exemplo, funcionários que gostam de gente são os ideais. Que aqueles rancorosos, não adianta você colocar ali. Você põe em outra coisa. Vai no almoxarifado, vai em áreas que não precisa estar falando diretamente com o cliente, né? Mas a gente aprende muita coisa. Aprende. Todo dia é uma coisa nova que a gente aprende. Bacana. Melhoria contínua sempre, né? Como o senhor falou, melhoria contínua. O processo da qualidade, ele já traz isso, né? Enraizado. E as acreditações, elas, grande parte, elas são divididas por níveis. Perfeito. Né? E o primeiro nível, por exemplo, né, de uma das acreditações que a gente tem é a segurança. Exato. Toda a segurança. Segurança predial, segurança do paciente, quais são os protocolos que a gente tem para garantir essa segurança. A segurança do colaborador, né? Porque não adianta a gente falar de segurança do paciente e não falar de segurança do colaborador. E o segundo nível já, né, em grande parte das certificações, já é a interação desses processos, né? Então eu tenho a segurança toda implantada, aí no segundo nível eu já vou para a interação dos processos, porque nas instituições a gente tem o costume de ver por área, a minha área faz isso e a outra área faz aquilo. A gente tem que se ver dentro de um processo. Tá interligado. E montando o quebra-cabeça. Montando quebra-cabeça. E quanto mais um souber da área do outro, melhor. Exato, exatamente. Eu tenho que saber que às vezes o que eu mudo dentro da minha área, existem as áreas, ok, Sim. existem os setores, mas posso ter uma conduta dentro do meu setor que vai prejudicar a área que vem de forma seguinte nesse processo. Exatamente. Então, eu tenho que um saber atraso também. aqui atrasa, implica em atrasos em outras áreas muitas vezes. Isso. Então, o nível 2, por exemplo, né, cada acreditadora e cada certificação, ela fala de uma forma, mas de forma bem resumida, é a interação desses processos. Eu preciso ver isso na prática. Né? Eu uso como exemplo, por exemplo, para falar de processo dentro da área de saúde, a parte de medicamento.
Né? Quando a gente fala medicamento, já me remete à farmácia. Sim. Só que não é só a farmácia dentro desse processo, né? Se a gente pega o medicamento, ele começa lá na compra, que quem faz é o setor de compras. Sim. E aí ela vai chegar na instituição, que quem recebe é o almoxarifado, recebe e armazena. Né? Depois isso vem a farmácia, depois vem o médico, depois vem a enfermagem. É uma logística toda, né? Exato. Tem que mapear isso. É uma cadeia, né? Cadeia. Um processo. Então, quando eu falo de medicamento dentro da área da saúde, eu tenho que pensar no processo. Então, o nível 2 ele vai com esse foco, né? O foco do processo. O 3 já fala de melhoria. Sim. O que a gente está fazendo dentro da nossa dinâmica para melhorar tudo isso que eu já apresentei lá antes. Então, é o ciclo mesmo da qualidade, né? Um grande ciclo ali de PDCA, né? De avaliar a melhoria contínua da instituição. E você tem que provar que você teve ações de melhoria. Ô, Tiziane, e é interessante porque assim, isso daí é incorporado e você passa a ter uma visão do todo. Então você visita, sei lá, uma fábrica, até de automóveis, você já vê se o padrão de qualidade está sendo bem feito. Né? Você vai qualquer lugar, uma colônia de férias, você já tem uma visão, né, coisas que precisam ser melhoradas. Exato. Né? E é difícil trabalhar na qualidade porque quando você se torna o usuário, você fica extremamente crítico. Então você vai numa colônia de férias e você já começa a ver ali a comida que está sendo servida. Tá, verdade. Você já fica, né? Então você tem atraso, vai no hospital, mais, você já fica extremamente crítico. Mas isso acho que é o ideal, né? É o ideal, verdade. Parabéns. Ô, Tiziane, nós estamos satisfeitos. Eu quero que você volte outras vezes. Sim. Você pode deixar seus contatos? Nós vamos escrever aqui também, tá? Por favor. Vou deixar então o e-mail. Por favor. Meu e-mail, né, o corporativo é ticiane.gonçalves@secom-sp.org.br. Perfeito. E o LinkedIn Ticiane de Lima. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então, essa fantástica profissional, Ticiane de Lima, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.